Bom dia, meu povo, bom dia. Ai, deixa eu arrumar aqui, pronto. E aí, como estamos? Hoje, dia 82, e eu vou começar algo diferente aqui com vocês. Mas eu quero saber como que você está, como é que está sendo aí essa série de lives pra você. Se tem mudado realmente a sua cabeça. O meu objetivo aqui é poder fazer mesmo devocionais, trazer uma palavra, algo assim que vai transformar mesmo a sua mente e o seu coração para que você venha conquistar aquilo que você sempre quis, né? Realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Mas para isso é necessário equilibrar a sua mente, o seu corpo e o seu coração. É necessário, né, o seu espírito, né? É necessário você estar ali, sabe, com todas essas áreas da sua vida organizada para poder ter a liberdade de fazer realmente as coisas acontecerem. E durante esses últimos dias, durante esses últimos 81 dias, mais ou menos, né, quase 3 meses aí, nós falamos sobre como você lida com o seu coração, como você lida com a sua mentalidade. Nós falamos um pouco a respeito de não guardar mágoas, né? De você tratar mesmo as situações que vão acontecendo na sua vida. E eu espero que, baseado nessas lives que você já assistiu, que você realmente esteja com o coração pronto para poder receber um outro nível, né? De aprendizados. O que vai ser esse nível de aprendizados? Nós vamos começar agora uma série que é a série Ideia Fora do Papel. Então nós vamos falar sobre várias ideias que vão vindo no seu coração, sobre como começam essas ideias, que ideias são sementes, né, que você vai plantando e você vai se essa semente for plantada em uma terra fértil, né, ela vai crescer e vai prosperar e frutificar, né? Então, a ideia é justamente essa, de você aprender como tirar aquelas ideias, aqueles sonhos que você quer realmente realizar e tirar eles do papel e colocar em prática, né? Se você tiver feito o dever de casa, né? Então, se você tiver aí a sua vida emocional equilibrada, a sua mentalidade aí de uma mentalidade de crescimento, se você já tiver o coração ali pronto para receber algo novo, então essas ideias elas vão ter onde realmente florescer e frutificar, né? O texto bíblico de hoje está lá em Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, para que eu venha te explicar de onde nascem, né, as ideias e como que nasceu aqui no coração de Neemias uma ideia grandiosa. E nós vamos, durante esses próximos dias, vamos falar um pouquinho a respeito de Neemias, vamos estudar o livro de Neemias e vamos aplicar alguns ensinamentos que ele traz para as nossas vidas, né? E principalmente realmente de como tirar essas ideias do papel. Nosso objetivo é ter ideias fora do papel. Tem muitas ideias, as ideias precisam ser testadas e validadas, mas de onde elas surgem, né? Como que esse processo começa. Então, se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like. Nós estamos aqui nesse desafio e agora começamos aqui uma série, a série de ideias fora da caixa, fora do papel, né? E eu te aconselho a pegar papel, caneta para você anotar mesmo aquilo que os insights, né, os aprendizados que nós vamos estar tendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Neemias, capítulo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto, os desprezavam. Disseram: finalmente
Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Então vamos entender primeiro esse contexto aqui. Neemias era um homem que ele era servo do rei, né? Então ele servia ali vinho para o rei. Uma pessoa que serve vinho para o rei precisa ser uma pessoa de confiança, né? E nesse momento aqui ele estava no palácio e ele viu o irmão dele chegando com algumas pessoas, né? Nessa situação aqui já tinha ido um povo lá para a terra de Judá, né, para fazer a reconstrução. No caso foi um povo com Esdras e um povo, e antes disso tinha sido um povo com Jerobabel, acho que é o nome dele, não me lembro agora. E já tinha sido duas Zorobabel. Tinha ido já duas idas, né, duas caravanas para a terra lá de Judá. E na mente dele, na mente de Neemias, ele achava que estava tudo bem, né? Que as pessoas estavam bem lá. Porém, quando chegou a notícia para ele, ele percebeu que nem todo mundo que tinha voltado para Jerusalém, né, estava realmente bem. Algumas pessoas estavam passando por necessidade e eles ainda estavam desprotegidos, porque a muralha, né, que cercava ali Jerusalém era o que mantinha a segurança do povo. E como estava ali ainda, aquela muralha estava em ruínas, então eles já estavam totalmente desprotegidos. Algumas pessoas estavam passando necessidade e estava uma situação assim bem crítica. Porque o que aconteceu antes disso tudo, né? A terra de Judá, ela foi invadida ali pelos babilônios e muitos babilônios foram muitos judeus, né, foram tirados daquela terra e levados ali para a Babilônia. Depois de 70 anos, o rei Ciro, né, que já tinha tomado a Babilônia, no caso ele era de Assíria, né, da terra de Assíria, e eles tinham tomado a Babilônia e decretaram ali algo para que o povo, né, que fosse lá da terra de Judá voltasse. Então foram duas caravanas, voltaram, mas ainda não estavam do jeito que era para estar, né? Eles ainda estavam ali passando fome, passando necessidade e estavam desprotegidos. Então os povos vizinhos, né, eles tinham muito ciúme, muita inveja mesmo da terra de Judá, né? Porque eles eram umas pessoas prósperas, e então, antes, né? E aí eles começaram a ficar julgando e mangando deles, né? Dizendo assim, olha só onde vocês estão, onde vocês chegaram, né? Então eles estavam se sentindo muito envergonhados por tudo aquilo que estavam acontecendo. Então, quando Neemias ouviu tudo isso, ele sentou e chorou. Então vamos lá. Quando ouvi isso, eu sentei e chorei durante alguns dias e fiquei chorando e não comi nada. Ou seja, ele jejuou ali também, né? E fiz a Deus esta oração: Ó Senhor, Deus do céu, tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nesse primeiro momento, ele estava reconhecendo mesmo que a fidelidade de Deus para aquele povo, para ele. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecados. Aqui ele já está fazendo uma confissão dos pecados do povo e deles, né? Com os nossos atos, temos pecado contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Então, nesse momento, Neemias está lembrando a Deus que ele tinha feito uma promessa. Deus é um Deus de promessa. Ele fez promessas para mim e para você, para cumprir conforme a vontade dele. Mas foi uma condição de obediência que ele determinou e Neemias estava lembrando disso. Ele disse: Senhor, eu reconheço que nós pecamos contra ti e por isso estamos espalhados, por isso estamos sofrendo. Mas
O Senhor também prometeu que se nós nos colocássemos diante de ti, o Senhor ajuntaria todo o povo e nos faria prosperar naquela terra onde o Senhor nos prometeu, né? Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ou seja, ele já está reconhecendo o decreto que Ciro deu, né, de que as pessoas que quisessem realmente voltar lá para a terra de Judá para reconstruir o templo, eles poderiam ir. Então aqui houve dois momentos, uma a reconstrução do templo e outro a reconstrução das muralhas, que já é algo que nós vamos falar um pouco mais para frente, né? E o Senhor, ele libertou ali, foi possível perceber que realmente foi mão de Deus a libertação do cativeiro do povo. Por quê? Porque em sã consciência, como que alguém que é um reino totalmente contrário, que no caso era a Síria, como que um rei do nada vai lá e fazer um decreto para as pessoas voltarem para a sua terra, a terra dos seus antepassados e ali construírem um templo para adorar a Deus, sendo que ele nem temia a Deus. Então foi algo realmente que foi Deus que proveu, Deus que fez ali acontecer. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os teus servos, que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir o vinho do rei. Essa oração, Neemias, ele ficou repetindo, ficou fazendo a Deus durante 4 meses. E naquele momento, dentro dele, estava nascendo uma ideia, estava nascendo algo baseado na revolta que ele estava sentindo. Quando ele recebeu aquela notícia de que o povo estava passando por dificuldade, que o povo estava ali sofrendo e que estava vulnerável por conta das muralhas que estavam derrubadas ainda, ele começou a sentir uma tristeza e uma revolta dentro do seu coração. Ele ficou inconformado. E é daí que nascem as nossas ideias, né? Quando você está numa situação em que você fica inconformado, quando você não aguenta mais tudo aquilo que você está passando, vem algo no seu coração de fazer diferente. Vem assim uma luz, como se fosse uma lâmpada mesmo acendendo ali na sua cabeça, de algo para você começar a fazer e mudar aquela situação, né? Quantos de nós, né, pelo menos eu e meu marido, eu trabalhei pelo menos uns 10 anos na CLT, o meu marido quase 20 anos, né, trabalhando como CLT. E nasceu dentro de nós uma revolta, algo de não, sabe, de parar de passar tanto tempo trabalhando para outras pessoas e começar a trabalhar para nós mesmos. Então, foi uma revolta dentro de nós, uma inconformidade com aquela situação que a gente estava vivendo e nós queríamos algo novo, né? Então, as ideias são daí que elas nascem, quando você não se conforma mais com a situação que você está vivendo. Por exemplo, de você não aguentar mais ficar desempregado, de você entregar vários currículos e não aguentar mais aquela humilhação, sabe? De não ter nem dinheiro para poder entregar o currículo, de pagar a passagem, de participar de uma entrevista. Então nasce dentro de você uma revolta, uma ideia de algo assim. E dentro dessa revolta nasce uma ideia, né, de você dizer assim, não, eu vou parar de correr atrás disso, eu vou começar a fazer um negócio aqui, eu vou abrir o meu negócio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, quando se está inconformado com alguma situação, com a sua realidade, com aquilo que você está passando, com aquilo que você está insistindo, mas não está conseguindo nada, é daí que nascem ideias. E nesse momento que nasce uma ideia, é necessário colocar isso nas mãos de Deus. Assim como Neemias fez, que ele fala assim, ouve agora a minha oração e a oração de todos os outros, dos teus servos que têm prazer em te adorar. Faz com que eu venha ter sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Então, na cabeça de Neemias, ele já estava planejando a próxima ação que ele ia fazer, mas dentro dele nasceu algo. Ele pensou, nossa, eu não posso mais ver o povo sofrendo dessa maneira. Eu estou aqui, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou satisfeito, mas aquelas pessoas estão sofrendo. Aquelas pessoas precisam de alguém, aquelas pessoas precisam ser acudidas, aquelas pessoas precisam que Deus haja na vida delas, aquelas pessoas precisam de um canal de bênção na vida delas. Imagina só, toda a ideia que nós tivermos sempre vai ser para
glorificar a vida de outras, glorificar o nome de Deus através das pessoas. Quando nós temos ideias que são só sobre nós, que são só para nós conseguirmos os nossos sonhos, realizar os nossos objetivos e deixar Deus de lado e deixar as pessoas de lado, dificilmente o Senhor ele vai nos responder. Porque o Deus ele é apaixonado por pessoas e quando nós colocamos as nossas ideias nas mãos de Deus e essas ideias são para abençoar a vida de outras pessoas, ele abre uma porta gigante e nos faz prosperar naquela ideia. Entenda, as suas ideias, aquilo que nasce no seu coração, não é sobre você. É sobre como você, através dessa ideia, pode transformar a vida de outras pessoas. Então, como que nascem as ideias, né? As ideias nascem de uma revolta, de uma inconformidade da situação em que está se passando. Beleza. Depois disso, eu entendo que essa inconformidade não pode ser só sobre mim, mas sobre as pessoas que estão ao meu redor, né? Quantas pessoas estão passando por uma dificuldade por isso? Quantas pessoas têm ausência desse produto? Quantas pessoas se sentem assim? Então, a partir do momento em que a sua ideia vai se juntando à necessidade de outras pessoas, daquilo que aquelas pessoas estão passando, que elas estão sofrendo, então o que vai acontecer? Quando você colocar essa ideia nas mãos de Deus, quando você buscar a oração, em oração, a confirmação de Deus e a direção de Deus, ele vai conseguir abrir as portas para você, porque você está agindo não só por você, mas sim por outras pessoas. E isso faz muito sentido, porque naquele momento, Neemias, ele estava vivendo bem, mas ele não queria que aquelas pessoas que estavam lá na terra dele, os antepassados dele, vivessem mal. Ele estava preocupado com eles, ele estava pensando e no seu coração estava ali um desejo ardente, sabe, de poder ir lá e fazer alguma coisa. E ele passou durante 4 meses orando, jejuando, colocando ali nas mãos de Deus e pedindo a direção dele. Quando nossas ideias são colocadas nas mãos de Deus, Deus ele vai nos mostrando a direção. Porque no primeiro momento a gente realmente não sabe o que fazer. A gente vem algo assim no nosso coração, na nossa cabeça e a gente não sabe qual é o primeiro passo a dar. E quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós buscamos Ele de fato, de verdade, quando nós colocamos aquilo que está no nosso coração ali nas mãos dEle, Ele vai agindo conforme o poder dEle, conforme aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas quando Ele percebe que o seu coração está voltado para as pessoas, quando o seu coração está voltado não para você, sabe, ter mais dinheiro ou para você realizar aquilo que está dentro de você, mas sim quando o seu coração está colocado, voltado para as pessoas, para que aquilo que arde dentro de você, aquilo que você quer realizar é para abençoar a vida de outras pessoas. Ah, Michele, mas eu sempre quis ter um negócio, eu sempre quis trabalhar para mim mesma e como que eu posso ajudar outras pessoas através desse negócio? Quando você utiliza o seu negócio para falar de Deus, para ser um canal ali a respeito de não ser exatamente só os produtos ali, mas os benefícios que eles podem trazer para aquela pessoa e implantar ali o reino, você já está usando a sua ideia para o bem, você já está usando a sua ideia para o reino de Deus. Então, nós devemos ser influenciadores do reino, né? Então, tudo que vier nas nossas mãos, o nosso negócio, o nosso trabalho, tudo que nós fizermos, toda a ideia que nós tivermos, deve ser realmente voltada para a edificação do reino. E Neemias, ele foi todo o tempo buscando ali em oração a Deus, uma direção. Senhor, eu tô vendo como essas pessoas estão sofrendo, eu percebi, chegou a mim o conhecimento de que elas estão vulneráveis, que elas estão passando por necessidade, que o muro ele ainda não foi levantado, então elas estão ali totalmente desprotegidas e estão passando por dificuldades e eu quero assim no meu coração poder ajudar elas. Mas eu preciso que o Senhor me mostre ali o caminho, me mostre o que eu preciso fazer. Porque o que Neemias poderia fazer na situação humanamente falando, né? Ele ali era somente o copeiro, né? Que servia o rei. Somente isso, né? Embora que para ser copeiro precisava ter muita confiança ali do rei, né? Entretanto, dentro dele, ele tinha um desejo ardente de poder fazer algo mais pelo povo dele. Mas ele se sentia limitado, ele se sentia alguém assim, sem capacidade nenhuma de fazer o que precisava ser feito. Porque parecia algo muito grande de ser resolvido.
Só que ele colocou isso nas mãos de Deus e pediu: Senhor, me mostra, me dê um caminho, me dê uma direção, porque do jeito que tá não dá mais para ficar. Aquelas pessoas não podem mais continuar assim. Elas não podem continuar vulneráveis, elas não podem continuar tristes, elas não podem continuar do jeito que elas estão. E o interessante é porque já tiveram dois retornos, né, para Jerusalém, duas caravanas, e nessas caravanas a primeira foi para reconstruir o templo, a segunda foi para uma reconstrução mais espiritual mesmo, do povo se conectar com Deus, mas eles ainda não conseguiam viver de maneira adequada ali naquela terra. Eles ainda se sentiam desconfortáveis porque estava tudo derrubado. Imagina você chegar num lugar onde está tudo destruído, onde as casas não têm telhado, onde as paredes estão derrubadas. Imagina só você chegar numa situação como essa. Como que não seria, né? Qual seria a sua percepção, a sua visão? Você pensaria até mesmo que o Senhor tinha te abandonado, que Deus não estava mais olhando para você, que aquilo dali não era para ter acontecido e tudo mais. Dá uma tristeza mesmo. Só que eles estavam só colhendo aquilo que eles já tinham plantado. Porque Deus ele tinha feito uma promessa para eles, né? Que se eles, como o próprio Neemias lembrou aqui, que se o povo de Israel forem infiéis a ele tiraria a mão dele ali e o povo se espalharia para as outras nações. Mas no momento em que eles se voltassem para Deus, obedecessem aos seus mandamentos, ele estenderia a mão sobre eles e uniria eles de novo. Então, eles tinham uma promessa ali, e Deus, ele é Deus de promessa, é um Deus fiel. Ele sempre vai prometer algo que ele vai cumprir, ele não é como um homem que mente para nós, que diz assim, não, pode confiar, eu vou fazer, não, eu vou fazer isso. É muito engraçado os clientes, né, que nós temos, que aí eles falam assim, não, pode deixar reservado para mim que eu vou, pode ter certeza, amanhã eu tô aí. Aí passa amanhã, passo depois, e a pessoa nunca nem aparece. Às vezes nem dá satisfação, outros dão, né? Mas nós, como seres humanos, nós somos muito falhos nesse quesito, né? De fazer promessas e nem conseguir cumpri-las. Mas o que acontece? Deus, ele é um Deus fiel. É um Deus que nos ama. E quando nós colocamos as nossas ideias à disposição dele para a edificação do reino dele, ele vem ao nosso socorro. Ele vem fazer muito mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos, daquilo que nós queremos. Então, as ideias que vão nascer no seu coração podem ser muitas, né? Mas todas elas precisam ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe? Já tem um ano, né, que eu e o Ellison estamos trabalhando na nossa loja, né? Um pouco mais de um ano. E esse último ano, assim, realmente tem sido totalmente transformador. Principalmente para mim, né? Que eu estava acostumada em viver algo assim, de uma rotina, né? De sempre ter que atender alguém, de servir alguém como meu chefe. E agora eu sou a chefe, né? Nós somos, eu e ele. E é interessante que quando você tem muita liberdade, né, de fazer alguma coisa, você às vezes se sente perdido sem saber qual é o próximo passo, qual a próxima situação em que você precisa resolver ou qual a ação que você precisa tomar, né? E esses últimos meses eu tenho colocado assim muito no meu coração que eu quero que a nossa loja realmente seja algo para glorificar o nome do Senhor, né? Para que nós possamos ser usados como canais de bênção para glorificar o nome dele. Então, todo dia eu peço assim, Senhor, me dá uma ideia nova, me dá algo novo assim para que eu possa glorificar o teu nome. E é incrível como muitas coisas têm aparecido assim, sabe? Coisas que eu pensei que eu nem... habilidades que eu pensei que eu nem tinha e eu tô começando a desenvolver ideias assim que vêm assim do nada na minha cabeça e eu vou implantando lá e vai prosperando, né? Vai crescendo, vai multiplicando. E isso nós percebemos que é a mão de Deus agindo, porque
eu e meu marido decidimos, né, colocar realmente Deus no centro, de buscar realmente em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele. E essas ideias, elas vão sendo realmente transformadas, elas vão sendo ali, sabe, tirando do papel e colocando ali em prática, porque é algo que Deus ele vai colocando nos nossos corações. Mas o primeiro ponto mesmo, são duas coisas que eu quero que você saia dessa live aqui na sua cabeça mesmo, mentalizando isso, que é as ideias elas nascem de uma inconformidade, seja com a sua vida, seja com a situação de alguém que você está percebendo, que você está vendo. E quando nasce uma ideia no seu coração, é necessário, primeiro momento mesmo, colocar ela nas mãos de Deus. Porque às vezes a gente quer cumprir as coisas com a força do nosso braço. Só que Deus, o mesmo Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Então essas ideias são sementes que vêm no seu coração, que Deus vai colocando ali. E se você não pegar aquela semente e realmente apresentar ela diante de Deus e pedir a direção, a orientação, o próximo passo, porque imagina só, você tá com uma semente aqui na mão e diz assim, e agora, o que eu faço? Você já tem a semente, você já tem a ideia, mas você não sabe o caminho, você não sabe o próximo passo. E quem melhor do que o próprio Deus para te direcionar, já que foi Ele que te deu essa ideia, né? Então a gente aprende com esse primeiro capítulo de Neemias que ele ficou inconformado com a situação em que o povo estava vivendo e também de ele se estar vivendo bem e as pessoas da terra dele, os antepassados dele, estão vivendo numa situação ruim, numa situação crítica. Então ele fez uma oração a Deus, lembrando ao próprio Deus de tudo que ele tinha prometido, reconhecendo primeiro os seus pecados, reconhecendo o erro que eles fizeram, que eles cometeram ali em ficar distante de Deus e pedir realmente que Deus ele tomasse a direção, tomasse a frente naquilo que ele iria fazer. Então, hoje, no dia de hoje, eu quero que você mentalize o seguinte: quais são as ideias, quais são as situações que eu tenho vivido que eu não aguento mais? É o meu emprego? É a situação em que meu negócio está? É a situação em que eu vivo hoje? O que você estiver vivendo que você não aguenta mais? O que você pode fazer para melhorar? Isso são ideias. Aquilo vai aparecer algo na sua cabeça, na sua mente. Eu posso fazer isso. Pronto, teve uma ideia. Agora, o próximo passo, colocar essa ideia nas mãos de Deus. Colocar essa ideia na direção de Deus, para que Ele venha te mostrar o caminho, para que Ele venha te mostrar aquilo que você precisa fazer. E quando Ele fizer isso, quando Ele te dá a direção, o próximo passo é realmente agir. É tirar a ideia do papel e começar a fazer ela acontecer. E sobre a ação nós vamos falar no episódio de amanhã. Mas hoje eu quero que você mentalize isso, que você pense nisso. O que tem acontecido na sua vida, no seu dia a dia, que tem te deixado inconformado? O que você não aguenta mais? No meu caso, eu não queria mais trabalhar para ninguém, eu não aguentava mais isso. Um estresse diário, uma bagunça mesmo nos processos. Eu não queria mais viver nada disso, sabe? A empresa assim, em si era muito boa, pagava certinho, eu tinha um bom salário, eu tinha pessoas legais trabalhando comigo, mas eu, dentro de mim, não aguentava mais aquela situação, porque não era assim que eu queria viver. Eu gosto de ter liberdade, e liberdade organizada, né? Mas naquela situação em que eu vivia, não dava para me ter liberdade, e eu fiquei inconformada com isso. Na situação do meu marido, ele trabalhou 9 anos no mesmo lugar, na mesma função, fazendo as mesmas coisas todos os dias. E ele se sentiu inconformado com isso. Ele não queria mais essa repetição, ele não queria mais viver isso. Então nós juntamos as nossas duas inconformidades e tivemos uma ideia. A ideia de abrir a Micacel, de abrir a nossa loja. E nós colocamos isso na direção de Deus e Ele foi abrindo portas e portas. E hoje nós estamos aqui, né, para contar a história e para dizer que vale muito a pena você confiar em Deus. Vale muito a pena você pegar ali a sua inconformidade e tirar algo que possa produzir, que você possa fazer diferente, né? Então, que no dia de hoje você venha mentalizar isso. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo na minha vida que eu não aguento mais? Com o que eu estou inconformado? E você vai pensando, beleza, é isso. O que eu posso fazer diferente?
E aí vai vir uma ideia na sua cabeça, no seu coração, e essa ideia você vai apresentar diante de Deus e vai pedir a direção dele, porque só ele realmente que pode mostrar o caminho real e fazer muito mais daquilo que nós pedimos, que nós queremos, que nós imaginamos, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia ela dura para sempre. Obrigado, meu Deus, pelas ideias que o Senhor coloca no nosso coração. Nos ajude, meu Deus, a plantá-las, a jogá-las, meu Deus, e a fazer o nosso melhor. Nos dê, meu Deus, ideias novas, aquilo, meu Deus, que nós precisamos fazer para mudar a nossa situação, para mudar, meu Deus, aquilo que nós temos vivido. E tudo isso, meu Deus, é para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você venha ter um dia abençoado, um dia excelente, um dia excepcional. E que ideias venham surgir na sua cabeça. Muitas ideias para você não viver mais do jeito que você tá, para você fazer realmente algo diferente. Nós estamos nessa série aí, Ideias Fora do Papel. E amanhã a gente continua com mais um episódio sobre essa série, tá bom? Um beijo no seu coração, espero que você tenha gostado desse novo formato. Nós vamos trabalhar assim com algumas séries, que é uma sequência de assuntos onde nós estaremos nos aprofundando, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão!